Senhores, bem-vindo a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e o nosso tema de hoje vai ser o livramento condicional. Nós estamos finalizando uma etapa que é a etapa em que o legislador ele previu no Código Penal a reinserção do apenado à sociedade. Então, quando a gente está falando de livramento condicional, nós estamos estudando a última etapa de um caminho longo que o condenado percorreu, que ele agora está sendo reinserido novamente ao ambiente social. Nós, no começo dos estudos aqui do direito penal, nós estudamos as progressões de regime, depois a aplicação das penas restritivas de direito, a suspensão condicional da pena e vamos finalizar essa etapa agora com o livramento condicional. Ele está previsto no Código Penal entre os artigos 83 a 90, porém, além do Código Penal, ele também é previsto na Lei de Execuções Penais. Então, nós temos o tratamento tanto do Código Penal quanto da Lei de Execuções Penais. Nós vamos estudar primeiro o artigo 83, vamos ver os requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional e na próxima aula nós vamos estudar a revogação. Então, nessa primeira aula, em que nós vamos estudar o artigo 83, o Código Penal ele determina que é possível a aplicação do livramento condicional ao condenado que foi estabelecido pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, para o condenado que foi aplicado pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, nós podemos aplicar o instituto do livramento condicional. Eu falei que nós temos tanto os requisitos objetivos e os subjetivos. Os requisitos objetivos, eles são os seguintes, nós vamos encontrar ele de 3 ordens. O primeiro é que para o apenado, para o condenado em crime doloso, não reincidente e com bons antecedentes, ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai ter que cumprir mais de 1/3 da sua pena. Então, nessa situação que eu acabei de falar, o requisito objetivo é o cumprimento de mais de 1/3 da sua pena. O segundo, ele já vai se tratar para o reincidente em crime doloso. Então, se o apenado for reincidente em crime doloso, o requisito objetivo, nesse caso, ele vai ser o cumprimento de mais da metade da pena. Então, no primeiro caso, nós vamos ter o cumprimento do requisito objetivo de mais de 1/3 da pena. E na segunda hipótese, nós vamos ter como requisito objetivo o cumprimento de mais da metade da pena. Porém, o Código Penal ele também prevê uma situação especial para alguns crimes e que nesses crimes o requisito objetivo ele ainda vai ser mais drástico. Ele vai ser aqui superior a 2/3. Que crimes são esses? Os crimes hediondos, o tráfico de entorpecente, a tortura, o terrorismo e o tráfico de pessoas. Então, esses crimes descritos aqui no Código Penal, no artigo 83, no inciso 5º, o livramento condicional, pelo requisito objetivo, ele só vai ser possível depois que o condenado cumprir mais de 2/3 da sua pena. E mais, aqui eu vou dar uma dica de concurso público, porque eu fui olhar algumas questões e vi que estão perguntando bastante. Em relação a esse critério de mais de 2/3, nós temos também um crime que é previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico de drogas, que lá naquela legislação especial, ele também indica que para esse crime nós vamos ter que ter o requisito objetivo do cumprimento de mais de 2/3 da pena para o apenado ter direito ao livramento condicional. Então, para esse crime específico, também nós vamos ter esse requisito de mais de 2/3 de cumprimento de pena. Não bastando para esses crimes nós já termos um livramento condicional que é bem pesado, né? Nós vamos ter o apenado vai ter que cumprir mais de 2/3 da sua pena para ter direito ao livramento. Se ele for reincidente específico, nesses crimes que eu acabei de indicar, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Então, aos reincidentes específicos nesses crimes que eu acabei de dizer,
eles não terão direito ao livramento condicional. Então é importante os senhores gravar isso, porque cai muito na prova da OAB e é muito perguntado em concurso público. Existe também uma disposição no Código Penal que quando o condenado ele tiver cumprido a sua pena por crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz vai ter que fazer uma análise para ver se esse apenado não vai voltar a delinquir. E aí, que análise seria essa? Seria uma perícia? O que seria no caso concreto? A doutrina, a maioria da doutrina, ela entende que seria, nesse caso, um exame criminológico. O juiz iria pedir para fazer um exame criminológico para verificar se o apenado está em condições de ser reinserido à sociedade e se ele não voltará a delinquir. Porém, o tema ele tem um pouco de divergência, porque tem parte da doutrina que diz que não haveria necessidade disso, porque o juiz poderia fazer uma análise pelo histórico desse apenado lá no centro de recuperação ou no presídio. Então, nós temos essas informações iniciais a respeito do livramento condicional. Essas primeiras informações são as mais importantes, porque justamente vão indicar o tempo em que o apenado ele vai ter que cumprir para poder alcançar o direito ao livramento. E agora, nós vamos ver aqui os requisitos subjetivos. Eu vou colocar aqui na tela os requisitos subjetivos. Eu só vou pedir a atenção dos senhores, porque houve uma modificação com o pacote anticrime. Então, algumas situações aqui, elas são novas, porque elas foram incluídas no pacote anticrime. Eu vou jogar aqui na tela e os senhores vão poder acompanhar comigo agora quais são os critérios subjetivos. Então, senhores, jogando agora aqui na tela, os critérios subjetivos são o seguinte: além dos critérios objetivos, o condenado ele vai ter que provar que ele teve bom comportamento durante a execução da pena, que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 meses. Além disso, ele também vai ter que ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E, por último, ele vai ter que ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, tá bom? Lembrando também aqui, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, que o condenado ele também vai ter que reparar o dano. Então, o dano que ele causou, ele vai ter que reparar, salvo a total impossibilidade dele fazer isso. Então, nesse primeiro encontro, eram essas informações que eu queria dar para os senhores. É bem objetivo. Quando nós estudamos esse tema, é um estudo básico do Código Penal. É fazer uma leitura, pelo menos umas 3 vezes nesse artigo, que a gente vai acabar assimilando esse assunto. Então, eu volto já, numa próxima aula, que nós vamos estudar, eu considero o ponto mais importante, que seria as regras que foram estabelecidas no caso da revogação do Instituto. E é o que é mais perguntado em concurso público. Então, vamos nos encontrar aqui na próxima aula. Curta esse vídeo, compartilhe e até o nosso próximo encontro.